Oi, tudo bem? A palestra que você vai assistir agora faz parte do quarto Comproduz, conversando sobre produção científica na UFSCar. Esse evento é promovido pela Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, em parceria com esses apoiadores que você pode ver aqui embaixo. A gente trata de disseminação e produção científica de uma maneira mais tranquila e palatável para te ajudar a escrever na academia. Mais detalhes sobre essa palestra e a programação completa do evento estão na descrição do vídeo. Lá também tem um formulário de presença. É importante que você preencha para conseguir o seu certificado depois. Acesse o nosso site, siga a BCO nas redes sociais e um ótimo evento para você. Olá, sejam bem-vindos ao quarto Comproduce. Eu sou Camila, bibliotecária da Starteca, da Biblioteca Comunitária da UFSCar. Hoje teremos uma conversa sobre comunicação assertiva para apresentações com Alex Born. Alex é pesquisador neurocientista, escritor, consultor e palestrante. Considerado um dos maiores especialistas mundiais em neurociências e estudos do comportamento humano, com ênfase em estratégias de mercado, comunicação e marketing, com trabalhos realizados em 23 países. Responsável por trazer para o Brasil o tema neuromarketing, publicou o primeiro livro sobre o assunto no país, com as mais relevantes pesquisas realizadas. Presidente do Instituto eMind, sócio-diretor da XBL Consultoria e Treinamentos, do Instituto Agrogestor e fundador da Livros Inteligentes. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, é só seguir o Instagram, Alex Born Oficial. Alex, agradecemos a sua disponibilidade em participar desse quarto Comproduce e agora é com você. Camila, obrigado pelo convite. É sempre uma honra falar para um público que realmente tem como interesse utilizar na prática os conteúdos e o aprendizado. É um tema tão relevante que é a comunicação assertiva e nada melhor do que nos tempos atuais do direcionamento e da precisão na forma como nos comunicamos. Bom, me apresentando, eu sou pesquisador neurocientista, então eu falo das neuroses, neuróticos, neurônios, tudo aquilo que nos dá dor de cabeça, o neurocientista adora estudar. Afinal de contas, a gente estuda os estímulos que geram as reações no nosso cérebro. E qual é o maior estímulo que nós temos? Né? O estímulo que a gente tem é algo chamado vida, seja vida corporativa, vida familiar, vida pessoal, vida profissional, não importa. Enquanto vivemos, temos estímulos. E qual a reação aos estímulos? É a comunicação. Em um dos meus livros eu cito que comunicação é a reação aos estímulos. Então, a primeira dica que fica para quem está acompanhando é: se você quer se tornar um grande orador, se você quiser se tornar um grande negociador, se você quiser se tornar um ótimo professor, não se preocupe com a comunicação, e sim com os estímulos. Porque o que rege a humanidade, apesar de pensarmos que são as reações humanas, não, são os estímulos que geram as reações. Quando estimulamos alguém, ela reage, verbal ou não verbalmente. E aí essa reação pode ser agressiva, defensiva, branda, calorosa, não importa. Mas tudo está ligado aos estímulos. Os grandes comunicadores são aqueles que sabem estimular seus interlocutores. E aí, não importa se a pessoa é comunicadora ou comunicativa, tá ok? É uma diferença muito grande. O comunicativo é aquele que fala tudo, o tempo todo, para todo mundo, sem um direcionamento. O comunicador é aquele que fala o que precisa, no tempo certo, para o direcionamento correto para as pessoas corretas. Essa é a diferença entre comunicativo e comunicador. Enquanto o comunicativo, ele gasta tempo e energia se comunicando de forma muito ampla, o comunicador, ele canaliza o objetivo da sua comunicação para o seu público perfeito, correto, no tempo preciso. Alex, qual é a principal característica da comunicação? Ou a característica mais importante? Bom, vamos lá. A característica mais importante, dentre todas, né, a gente poderia citar algumas que são até desconhecidas, como carisma, por exemplo, né, a precisão, etc. Mas a principal é a transparência, unida com o direcionamento. Um grande comunicador, um comunicador sagaz, ou seja, onde a inteligência, a expertise do estudo que ele tem sobre o que ele vai falar, a segurança, tudo isso está envolto a duas coisas: transparência e direcionamento. Eu conheço pessoas que têm muitos focos,
Ou seja, a pessoa tem um pensamento multifocado, pensa em várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca sabe como dar o preciso direcionamento à sua retórica, ao seu diálogo. Os grandes comunicadores, eles sabem como direcionar as suas ações. Então, não basta ter foco, tem que ter direcionamento. Seja numa palestra, seja numa aula, seja numa ação negocial, num comércio, numa negociação, seja na gestão de conflitos, seja defendendo uma tese, por aí vai. Então, é transparência e direcionamento preciso. Ok. Como que a nossa mentalidade ela influencia nos processos de comunicação? Bom, vamos lá. Dentro do Instituto, nós criamos o ciclo da mentalidade. O ciclo da mentalidade, ele explica o seguinte, de forma bem resumida, tá? Nós somos nossa mentalidade. Nós somos a soma mimética de tudo aquilo que a gente viveu, assistiu e absorvemos. Nós temos o que a gente chama de BCA, bagagem cultural absorvida, ou seja, a influência dos nossos pais, dos nossos avós, da cultura regional do nosso país, daquilo que a gente assiste, seja na televisão, seja no dia a dia, e mais as nossas tomadas de decisões, nossas atitudes. Tudo isso gera nossa mentalidade somada à nossa genética. Então, o que é a mentalidade? É a forma como percebemos, pensamos, julgamos, comparamos, analisamos, ou seja, é a nossa mente, a forma complexa como percebemos o mundo e pensamos a respeito de tudo aquilo que nós percebemos. A nossa mentalidade gera o nosso comportamento. E o nosso comportamento, ou seja, iniciativas, atitudes, tomadas de decisões, geram os nossos resultados. Uma mentalidade regada a medo vai gerar um comportamento dúbio, ou regado a muita preparação, porque a pessoa tem medo e se prepara para superar o medo, ou um comportamento extremamente defensivo e retrógrado. E aí vai gerar resultados negativos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nossa mentalidade gera nosso comportamento. Mentalidade positiva, ampla, aberta, gera comportamentos mais abertos, mais amplos e resultados teoricamente mais positivos, que geram mais comportamentos positivos, que geram uma mentalidade evoluída e construtiva. O que acontece na comunicação? Quanto menos a gente entende nossa mentalidade, quanto menos nós entendemos nossas emoções, eu até utilizo uma frase que é o seguinte, quando você está com muito medo, muito ansioso, você não entende, teu pensamento não consegue coordenar, né, as ações que você deveria executar, quando está tudo muito confuso, pense, ou quando você tem realmente medo de uma apresentação, ou de uma pessoa, ou de uma reunião, pense o seguinte, qual é a razão dessa emoção? Qual é o propósito? Por que eu me sinto desse jeito frente a um público, frente a uma determinada situação? Então, a tua mentalidade, o grande desafio é entender a razão que existe dentro das emoções que geram as suas reações. Então, entendendo a sua mentalidade, você consegue mudar o seu comportamento e na comunicação isso talvez seja 100% relevante para o sucesso daquilo que você vai fazer, falar e até a tua postura, a forma como você encara teus desafios. Ah, bem legal. Aí você falou sobre o medo, né? Então, sobre esse aspecto que acontece muito nas apresentações, principalmente para o público, queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade, né, que algumas pessoas têm em falar em público, que muitas vezes gera medo, gera ansiedade. Como que isso pode ser superado? Vamos lá. O maior aí, mas acho que dá para falar um pouquinho mais sobre isso. Não, com certeza. O maior sentimento do cérebro humano, dentro do nosso cérebro, é o medo. O medo, ele ocupa 2/3 do cérebro, ou seja, 2 das 3 partes do cérebro geram medo. O ser humano é uma máquina de gerar medo, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o medo trouxe o ser humano, trouxe a humanidade até aqui. Por quê? O ser humano talvez seja um dos mais fracos animais do globo, do planeta. Mas por que ele é dominante na cadeia? Porque o medo fez com que ele desenvolvesse áreas do cérebro que outros animais não têm.
Então, a condução desse medo, o entendimento desse medo é muito importante. Vamos focar agora o medo de falar em público ou de fazer apresentações e até mesmo de se comunicar. Eu conheço pessoas dentro dos processos de mentoria que a gente faz em empresas, em universidades, em instituições. Eu conheço pessoas que têm medo de dialogar consigo mesmas. Tem pessoas que têm medo de olhar no espelho e encarar a própria imagem e a própria verdade, que é a hora da verdade, é a hora que você olha para o espelho e entende quem você é. Então, o que é o medo? De onde vem o medo? Tá? Não vamos confundir a ansiedade. A ansiedade é um sintoma do medo. Da mesma maneira que o oposto, o contrário, a antítese do medo, ou seja, o oposto, o contrário, a antítese do medo não é a coragem. Coragem é reação ao medo. Então, repetindo, oposto, contrário, a antítese do medo é a segurança. Então, quer dizer, o ser humano, ele busca superar o medo para se sentir seguro. Agora, como que a gente começa a superar nossos medos para gerar menos ansiedade, menos até angústia? Porque a angústia é o processo máximo da ansiedade. Acima da angústia é só a síndrome do pânico mesmo, né? Que tem pessoas que entram em pânico, né? Panicam antes de uma apresentação ou até durante elas, né? De onde vem o medo? O medo vem de dois Ds, do despreparo e do desconhecido. Quando você está muito ansioso, por exemplo, Camila, quando você está muito ansiosa, acredite, você está com medo. Medo do quê? Depende. Se você sabe aquilo que você vai enfrentar, você conhece plenamente, então não é do desconhecido, é porque você se sente despreparada para aquilo. Se você sente medo porque você não sabe exatamente aquilo que você vai enfrentar, o público, a personalidade das pessoas que estarão ali, quem estará sentado à tua frente, como vai ser a reação das pessoas, então você tem medo de um desconhecido. Muitas vezes, os dois caminham juntos. Então você teme aquilo que você não conhece e aquilo que você não está preparado. Quando a gente fala que a gente é surpreendido, a gente não esperava, é porque talvez você superestimou suas qualidades e superestimou o teu público. E aí você não se preparou adequadamente porque você achava que conhecia. Na comunicação, um dos grandes erros é o achismo. Eu acho que eu conheço a pessoa, o público, o tema. Não, você tem que ter plena segurança, que é exatamente a superação do medo. Para isso tem que se preparar e estudar muito para quem você vai direcionar sua mensagem. E quais os erros mais comuns, né, nas apresentações e como eles podem ser corrigidos? Bom, nós temos erros clássicos, né? Primeiro a gente precisa, como eu expliquei, entender a diferença entre comunicador e comunicativo. Então, o erro do comunicativo é ele abrir demais a comunicação, direcionar para tudo quanto é lado e não ter uma organização, né, direcionada para o foco principal. O comunicador não. O comunicador já é preciso demais. Às vezes ele peca porque pode se tornar muito direto e até, às vezes, monótono. Então, é bom você trabalhar um pouquinho com os dois. Antes de falar dos erros, é bom entendermos também quais os tipos de comunicação que nós temos durante uma apresentação, seja uma entrevista de emprego, seja uma apresentação acadêmica, seja uma aula, seja uma negociação, não importa. Nós temos tipos de comunicação e tipos de pessoas que utilizam esses três tipos de comunicação. Bom, quais são os três? Número 1 é a comunicação direta. Comunicação direta é quando eu falo, por exemplo, você me pergunta algo e eu respondo. Você perguntou qual a principal característica da comunicação, ou quais as principais características. Comunicação direta seria, Camila, é a transparência e o direcionamento. Você tem que ser claro naquilo que você fala e tem que direcionar para o público-alvo. Isso é direto. Existe a comunicação semidireta. Seria a mesma resposta, mas de forma diferente. Camila, nós temos duas grandes características dentre várias importantes. As mais seriam transparência e direcionamento. A transparência porque você tem que ser eloquente, deixar claro por que você veio, né? Para que você está ali e qual é o tipo de comunicação e mensagem que você vai dar.
e direcionamento. Não adianta ter muito foco, você tem que ter direcionamento. Se você direcionar todo o seu tempo e energia para todos os focos, você perde sentido a tua comunicação. Então, o direcionamento é saber como canalizar o conteúdo da tua apresentação. Isso foi semidireto. E existe a comunicação fragmentada ou por blocos. O que seria a comunicação fragmentada e por blocos? Seria uma comunicação onde você dá um exemplo, por exemplo, assim, ó, Camila, transparência. E a outra eu falo já. Transparência, por exemplo, aí eu conto um exemplo, aí eu conto um caso. Aí eu falo, e a outra qualidade é o direcionamento, aí eu conto outro caso. E lá na frente eu amarro os dois exemplos e eu faço você entender a partir de blocos de comunicação. Você vai amarrando com exemplos. Normalmente filósofos fazem isso. Quando a gente pega, eu vou dar 3 exemplos. Você tem 3 filósofos que estão na moda, né? Você pega o Mário Sérgio Cortella, que tem uma comunicação direta e semidireta. Você tem o Leandro Carnal, que tem uma comunicação basicamente semidireta. E você tem o Clóvis de Barros Filho, que é muito engraçado, e ele tem por fragmentada. Ele vai contando história, de repente você acha que ele viajou, e aí ele amarra tudo e você entende exatamente. Se você sair na metade, você não entendeu nada. Tem que esperar o raciocínio. O que acontece? Por que isso é importante, Camila? Porque numa apresentação, você tem que ver se teu público vai compreender. Se você vai ter tempo de amarrar tudo isso. Então, às vezes você é uma pessoa que se comunica por blocos, mas o teu interlocutor, ele começa a te interromper e você perde o raciocínio. E aí te mata. Quantas e quantas vezes a gente não vira para uma pessoa e fala assim, deixa eu só concluir o raciocínio, você vai entender quando eu chegar no final. E aí, às vezes, né, quem está numa banca ou um professor não vai te dar essa chance. Então, você tem que entender o teu público para saber qual tipo de comunicação você vai adotar. Então, talvez um dos grandes erros é não se preparar para o teu público, é não buscar o estresse, tá? Então, erros graves, expectativas supervalorizadas, se achar mais do que realmente você tem a oferecer, não estudar o público-alvo, não investir em tecnologia ou investir em não estudá-la antes, deixar para praticar na hora, ter foco no tema, mas errar os direcionamentos e os exemplos, acreditar na sua credibilidade anterior e errar na transmissão da confiança naquele momento. Ou seja, você se perde naquele momento porque você não é tão incisivo, você não consegue convencer o seu público. Às vezes, como a gente usa uma regra da comunicação, no marketing, mais é menos, menos é mais. Quanto mais você fala, talvez menos você consegue. Quanto menos você fala de forma direcionada, mais resultados você tem. Outro erro é o ritmo monótono. Então, você tem que usar o quê? Tonalidade, ritmo, postura, gestos adequados ao momento. Usar palavras difíceis e que ficam artificiais, forçadas. Dá para todo mundo perceber que você foi ali e encaixou aquilo para parecer importante. Outro erro, não se atualizar sobre exemplos e temas cotidianos. Ficar sempre contando a mesma história ou algo que todo mundo já contou. Você não se surpreende. Você é mais um. Outro erro, não concluir o raciocínio de forma precisa e integrada. Ou seja, você não conclui o teu raciocínio e não chega no local que você queria e que todos esperavam. A comunicação confusa ou excessiva, falar mais do que você precisava ou menos do que as pessoas esperavam. Ou seja, você ou fala mais excedendo a expectativa ou fala menos não atingindo expectativas. Ser formal ou informal demais, ao extremo. Então, você tem que ser adequado, a comunicação tem que ser adequada ao público. Não adianta você ter a tua comunicação. As pessoas entendem da maneira que elas são e não do jeito que você quer que elas sejam. Então, o comunicador se adequa ao público e não o público ao comunicador. Salvo se a gente está falando de pessoas que são realmente muito importantes naquela área e que todo o público está ali
esperando algo diferente dele e vai se adaptar à sua palestra, à sua apresentação. Mas são raros os casos. E, finalmente, comunicação não verbal. Gestos, aperto de mão, olhar de forma inadequada. Pessoas que conversam olhando fixamente no olho da outra pessoa e não dão tempo da pessoa respirar, e isso incomoda o outro. Então, o seu gesto, a sua comunicação, ela tem que ser adaptada, seja verbalmente, seja não verbal ou gestualmente falando. Legal. Você falou sobre buscar o estresse, né? O que seria isso e como isso pode influenciar na comunicação? Bom, buscar o estresse, eu praticamente já falei tudo. O que é? A gente não precisa se preparar para tudo que vai dar certo. Você tem que se preparar para tudo que vai dar errado. Então, o comunicador ele tem que pensar qual é o público, quais são as pessoas, como eles vão reagir. E se eles reagirem mal? E se eu falar algo engraçado e ninguém rir? E se eu falar algo gerando uma pergunta e ninguém perguntar? E se eu fizer uma pergunta esperando que venha uma resposta e ninguém responder? Você tem que se preparar para tudo que vai dar errado e fazer a pergunta. E se isso acontecer? Como que eu vou me virar? Simplesmente isso. É buscar o estresse, buscar o que pode dar errado. Lembre-se, isso não é pessimismo, isso é estratégia. Tá certo. Isso tá no seu livro, no seu último livro, Mais Venda, Mais Lucros, assim como tem uma definição também de congruência, né? Você fala um pouco sobre congruência. O que seria, uma comunicação congruente? Tá, citando o livro, olha que engraçado, o tema do meu livro é Mais Vendas, Mais Lucros, e não é porque ele é um livro para vendas, 90% dele é um livro sobre mentalidade. Por quê? É um livro sobre eu me vendo o tempo todo, eu vendo minha imagem, eu vendo meus produtos, eu vendo minha fala, eu vendo meu conteúdo. A gente se vende o tempo todo e a gente espera que o mundo compre. Na verdade, a gente não é aquilo que a gente pensa. A gente é o que as pessoas veem. Você até pode ser o que você pensa. Você pode se achar o máximo da inteligência, o suprassumo, pode ser muito inteligente, mas se você não demonstrar essa inteligência, ninguém vai comprá-la. Então, o livro é sobre isso, é sobre mentalidade e como a gente pode se vender melhor, vender o que nós temos melhor. Sobre congruência, o que é congruência? Congruência é a coerência voltada para a gente mesmo, dentro de nós. Uma comunicação congruente é quando você pensa de um jeito, fala do mesmo jeito, fala exatamente do jeito que pensa e age do jeito que falou. Ou seja, você é congruente. Me organizei para tal, falei exatamente aquilo que eu planejei e executei e agi da mesma maneira. Pessoas incongruentes são pessoas que têm uma dicotomia entre ecologia interna e ecologia externa. Elas pensam de um jeito, falam de forma totalmente confusa em relação ao que queriam dizer e agem de forma totalmente diferente. Às vezes você pensa com raiva, na hora não consegue falar o que queria e aí age às vezes de forma até submissa ao que ao mundo. Então, você tem que ser congruente. Você pensou, falou e agiu, tem que estar alinhado. Pessoas congruentes normalmente atingem grandes resultados. Pessoas incongruentes que prometem e não cumprem, pensam, mas não fazem, enfim, elas têm uma dificuldade muito grande no mundo e principalmente em atingir resultados. Ok. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de apresentações. A gente sabe que tem diferença entre apresentações corporativas, apresentações acadêmicas, entrevistas de emprego. Pontuar um pouquinho esses 3 tipos de apresentações. Camila, na verdade, tem e não tem diferença. Vamos falar do que é igual em todas as apresentações. O que é igual? A adaptabilidade. Em qualquer tipo de apresentação ou comunicação, você tem que estar adaptável ao momento. E o momento, ele tem que ser previsto, projetado antes que ele chegue. Então, você vai para uma reunião de negócios, você não pode chegar lá sem estar preparado. Você vai defender uma tese, eu participei de tantas bancas, e a gente vê tanta gente medrosa, tremendo de medo,
e dando um show. Pessoas tímidas, pessoas que você não espera que vão ter sucesso. E eu já vi gente extremamente comunicativa, segura de ser, líderes natos que no dia a dia tremerem porque se supervalorizaram e subestimaram as capacidades da banca, se supervalorizaram. Então, o primeiro ponto é a adaptabilidade. Se você vai para uma entrevista de emprego, o primeiro ponto que é o seguinte, não é só estudar a empresa, mas saber quem vai te entrevistar. Qual é o objetivo? Às vezes, você dá mais do que a empresa precisa. E aí, você é uma pessoa que tem uma competência muito grande, mas naquele momento eles precisam de menos. E você não precisava ter dado tanto. Você deu uma Ferrari, mas eles precisavam de um carro popular, às vezes. E naquele momento você precisava daquele emprego e perdeu por dar mais do que o outro precisava. Relacionamento, às vezes, é assim. Você dá mais do que o outro precisa. Às vezes, menos. Então, seja numa defesa de tese, seja numa aula, seja numa apresentação, seja numa entrevista de emprego, seja no mercado corporativo, numa reunião, onde você tem que validar suas ideias, é a adaptabilidade. Então, são alguns pontos muito importantes. É a postura. A tua postura tem que ser adaptável. A roupa que você vai utilizar tem que ser adaptada àquele momento. Então, por exemplo, você vai falar de startups para jovens, você não vai botar terno e gravata. Hoje, isso é visto como não é muito legal nesse meio. Então, uma camisa polo, ele vai servir muito melhor. Você vai falar numa escola para estudantes? Também. Agora, você vai no meio financeiro? Opa, você tem que saber o teu público. Então, postura, tonalidade, vai falar de algo motivante, eleva o tom, vai falar de algo mais sério, diminui. Ritmo da tua conversa. Às vezes você está monótono, depois acelera, depois diminui, mas não mantenha o mesmo ritmo sempre. Conteúdo extremamente direcionado. Nesse momento do digital, você tem que ser específico, porque é tanta informação, né, a qual a gente é bombardeado diariamente, que se você não direcionar seu conteúdo, vai haver fuga. O exemplo são as lives. Então, o que mudou no mercado é que o digital trouxe para o presencial também a filtragem. Então, você tem que filtrar, editar a matéria, como se diz no jornalismo, para dar exatamente o que o teu interlocutor precisa ouvir. E o principal de tudo, incisividade. A pessoa que está te ouvindo, ela tem que acreditar que você sabe muito daquilo que você está dizendo. É isso. Muito bom. A gente vai encerrar por aqui, então. Queria agradecer novamente. Teria assunto para ficar falando aí uma tarde inteira, um dia inteiro, ou dias, acho, né? Agradeço a tua participação novamente e muito obrigada. Imagina, o prazer é todo meu. E, bom, eu faço o convite para todo mundo, né? Me seguir lá no Instagram, que é o canal onde eu sou mais ativo, que é o Alex Born Oficial, então Born de nascido, né? BORN, Alex Born Oficial, no Instagram. E ali tem muita novidade, muita coisa legal sobre neuromarketing, sobre marketing, comunicação e estratégias, etc, etc, etc. Tá bom? E realmente, o tema é muito relevante. Quem precisar falar comigo, eu vou deixar meus contatos, então deixa ali, o pessoal entra, me procura em inbox, me procura pelo Instagram, vai ser um prazer ajudá-los, tá ok? Obrigado. Obrigada.